Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje eu estou estreando aqui um programinha novo, né? Vamos ver como vai ficar a questão da aula e da resolução em si. Então eu conto com vocês, deixem seus recados, as suas considerações lá nos comentários, também lá no fórum. Pessoal, aula de História do Brasil, retomando aí os conteúdos, né? Lembrando, né, para vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, é de suma importância a questão do período da ditadura militar no Brasil. Lembrando, a ditadura militar começa lá em 1964 com o golpe, né? Vem aí com o governo do Castelo Branco, depois o governo do Costa e Silva, e agora nós vamos ver nas aulas de hoje, né, a sequência desses governos e como vai se desenrolar a questão da ditadura no Brasil. Nós falamos inclusive da forma como a repressão ela vai aumentar muito, principalmente a partir do governo, né, do finalzinho do governo do Costa e Silva, né, finalzinho ali da década de 60. Então nós vamos ver que a ditadura cada vez mais ela se consolida num primeiro momento, mas logo em seguida ela já começa a ter a sua origem mais repressora, que é o período que vai ficar conhecido como Anos de Chumbo, que é o período que nós vamos ver hoje, e principalmente quando surge a expressão milagre econômico, que volta e meia também é recorrente nos vestibulares, relembrando aí um período de certa prosperidade do Brasil, prosperidade econômica. Nós vamos entender o contexto desse tal e bendito milagre econômico, que foi bem rápido, bem passageiro, né, mas que serviu aí como uma propaganda enorme para o governo militar. Então vamos lá, pessoas, bora para hoje, ditadura militar, vamos lá. Pessoal, nós vemos que antes do Médici assumir o governo, né, o Costa e Silva acaba falecendo. Na verdade, ele sofre um problema de saúde e ele acaba sendo afastado, né, nomeia-se uma junta até que fosse eleito o novo presidente. E já no final do mandato dele, né, já vai ter algumas reivindicações, algumas manifestações, principalmente contrárias aí ao movimento da ditadura, como a questão dos manifestos estudantis, a passeata dos 100 mil, a greve em Minas, né? A morte do estudante Edson Luiz, que vai repercutir inclusive em vários movimentos sociais na época, né? E aí nós vamos falar diretamente do governo do Emílio Garrastazu Médici, conhecido aí esse período como Anos de Chumbo, né? Devido ao grande poder de retirada de liberdades que a ditadura vai estipular sobre a sociedade brasileira nesse período. Então vai ser um período em que os direitos vão ser suspensos, qualquer um que se opusesse ao governo vai ser perseguido, né? O governo vai fazer uma propaganda massiva nos meios de comunicação, propaganda positiva a respeito de tudo que o governo militar estava fazendo, como uma bandeira muito positiva, um marketing, né, em cima disso. E aí, como nós vimos no finalzinho da aula anterior, que vocês podem rever aí no canal, a guerrilha vai se desenvolver, tanto a guerrilha urbana, o sequestro dos embaixadores, né, os assaltos a banco, todos os movimentos aí que serviam para levantar fundos, para alimentar, para subsidiar essa oposição do governo militar, assim como a própria guerrilha rural, né, que é a mais famosa, é a famosa guerrilha do Araguaia. Então, pessoal, cada vez mais a sociedade civil tentava se organizar para minimizar os efeitos dessa repressão sobre as liberdades individuais. E aí, pessoal, do ponto de vista econômico, né, o chamado milagre econômico vai ser um período ali que vai pegar entre 1969 até meados de 72, mais ou menos, tá? Onde vai haver, o Brasil vai pegar vários empréstimos com capital estrangeiro, né? Principalmente que o governo militar vai se aproximar muito do governo dos Estados Unidos, e aí o Brasil vai contrair vários empréstimos, e esse dinheiro vai ser investido na economia nacional, tá? Tanto em obras, como também em linhas de crédito, como também em várias questões aí que vão dinamizar a economia no Brasil, como vamos ver algumas obras faraônicas que vão ser feitas aí na época em questão, né? Então nós vamos ver, pessoal,
que vai ser um período de grande prosperidade, mas vai ser uma prosperidade meio que forjada, né? Meio que fake, digamos assim. Ela não vai perdurar. Haja vista que toda essa prosperidade, essa diminuição da inflação, esse controle da economia, ele vai ser pautado em cima de empréstimos internacionais. Ainda o Brasil vai pegar um período bem conturbado, que é a crise da OPEP, nos meados de 70, né, a crise dos países produtores e exportadores de petróleo, vai ter um aumento muito grande do petróleo, e aí boa parte desse empréstimo que o Brasil vai servir também para comprar o petróleo, para regular o mercado ali. E aí as consequências desse milagre econômico vai ser um aumento galopante da dívida externa e uma grande desvalorização da moeda brasileira, assim como, por consequência, a desvalorização salarial. Tá? E aí as obras que vão ser constituídas nesse período, né? Vai se criar a Telebrás, né, a companhia de telecomunicações, a ponte Rio-Niterói vai ser construída nesse período, uma grande obra. Né? O PIS/PASEP vai ser instituído, é uma forma de divisão dos lucros das empresas para que os empregados também tivessem um repasse anual, recebendo o valor equivalente a um salário mínimo. Vários empréstimos vão ser tomados com o mercado estrangeiro, né, com o mercado internacional, e vai haver uma expansão muito grande do crédito, já que vai controlar a economia, né, ou seja, os juros vão diminuir, a inflação vai estar mais controlada, a expressão do crediário vai surgir. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, para os avós de vocês, era comum você ir numa loja e você parcelava sem ter cartão de crédito, sem ter cheque, sem ter nada. Você abria uma conta ali, o famoso crediário, e aí você pagava mensalmente diretamente na loja, né? Dividia ali em várias parcelas. Então, o Brasil vai começar a experimentar esse controle, né, econômico durante esse período, mas durante um curto período. Né? Haja vista aí que a inflação depois vai voltar à medida em que esses empréstimos vão minguando e não vai tendo como, né, não deixar de pagar a dívida externa, vai se concentrar mais a riqueza ainda mais na mão dos ricos e as camadas populares vão se ver cada vez mais exploradas. Né? Em meio a tudo isso, pessoal, um crescimento exponencial da repressão e da força militar sobre todos aqueles que eram opositores, os chamados subversivos, todos aqueles que eram contrários ao regime militar, eram aí, né, presos, torturados, muitas vezes, né, mortos, não voltavam para casa de forma nenhuma. E aqui, à esquerda de vocês aí, né, no canto inferior da página, o famoso pau de arara, né, que era muito usado durante a ditadura militar, que era uma forma de castigo físico. Também usava-se a privação do sono, né, e aí várias outras formas de tortura também, justamente para impor medo àqueles que eram contrários ao regime militar. A censura vai ser uma ferramenta muito utilizada também pelos militares. Era comum, por exemplo, os jornais da época, quando eles não podiam expor determinada matéria, determinado assunto que ia contra o governo militar, geralmente era exposto ali uma receita de bolo, era exposto ali um poema do Camões, como uma forma de protesto, né? Até porque era tudo censurado. As músicas eram censuradas, né? O teatro, os próprios professores em sala de aula tinham todo um controle, né? Se vocês observarem, no colégio tem algumas portas, né, que ainda tem um quadrozinho de vidro, né? Essa porta ainda é herança lá da ditadura militar, que era por onde os censores, os fiscais do governo observavam a aula que estava sendo dada. Se porventura o professor ali atentasse ou falasse coisa contra o governo, muito provavelmente ali ele não voltaria para casa naquele dia. Né? Várias campanhas também vão ser feitas para tirar do Brasil os chamados comunistas, para expulsá-los daqui. O exílio vai ser muito comum, né? A campanha que vai ser veiculada, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Amar ao ponto de ser subserviente, de aceitar tudo que estava sendo imposto e não questionar a ordem vigente. Se caso você questionasse, você era convidado a sair do país, né? A viver exilado. Pessoal, os militares vão aproveitar a década de 70, o início da década de 70, tudo para fazer propaganda positiva.
em cima dos regimes militares, dos governos. Tá? Por exemplo, o Brasil é campeão do mundo no México, né? Tricampeão do mundo de futebol na Copa de 1970. E aí é feito toda uma campanha em cima disso, né? Como se fosse uma conquista do próprio governo militar. E aí a foto embaixo, né? Do Carlos Alberto, o famoso Capita, né? Que foi o capitão brasileiro na Copa de 70. O presidente Médici ali, o Emílio Garrastazu Médici, e do lado ali o Zagallo, né? Se eu não me engano, o Zagallo era o treinador dessa seleção, se não me falha a memória. Pessoal, então nós percebemos aí que os militares vão usar todas as artimanhas possíveis para se manterem no poder, né? Quem vai suceder o governo do Médici é o Geisel, né? Ernesto Geisel, né? O governo Geisel vai iniciar o processo de distensão política, né? O período em que a ditadura ela vai tentar, pelo menos os militares vão tentar fazer com que gradualmente a democracia e os civis voltassem a ter um papel de destaque no governo, tá? E aí o próprio Geisel vai dizer que seria um processo lento, gradual e seguro. Os militares deixariam o poder, mas não seria assim à torta e direito. Ele seria bem moderado, bem tranquilo, tá? No governo do Geisel que vai instituir o programa Pró-Álcool, tá? Para incentivar aí um novo combustível, justamente na época em que o preço do petróleo, o preço dos barris do petróleo vai chegar a um preço muito elevado, e aí vai se buscar um combustível alternativo, né? Tanto é que o primeiro carro a álcool que vem para o Brasil, que vai ser produzido aqui, é o Fiat 147, né? Que na época do frio não pegava nem com reza brava, porque o álcool, né, a gente sabe que tem boa parte de água ali, e os carros eram ruins para pegar até mandar parar. Hoje já não tem. Isso que já houve uma modernização muito grande, né? Vai haver uma diminuição gradual da tortura, né, da censura dos meios de comunicação. Só que alguns fatos vão fazer que parte desses militares mais linha dura voltassem a ter atitudes bem repressoras. Como, por exemplo, em 74, né, vai ter as eleições livres para senadores, deputados e vereadores, e o MDB, Mobilização Democrática Nacional, vai conseguir uma significativa vitória sobre a Arena, sobre o partido do governo, sobre o partido militar. Ou seja, a oposição está conseguindo ter maior representatividade. E aí, novamente, os militares vão recorrer à violência, vão perseguir jornalista, sindicalista, comunista, né, tudo responsáveis aí por essa votação expressiva da oposição. É nessa época que vai ser morto o Vladimir Herzog. Tá? O Vladimir Herzog era editor no jornal da TV Cultura, se eu não me engano. Tá? Ele vai ser morto na sede aí do DOI-CODE, né? E aí essa é a foto que foi divulgada na época do suposto suicídio do Vladimir Herzog, né? Engraçado que ele se matou enforcado na grade de uma janela e com os pés no chão, né? Engraçado como ele conseguiu se matar dessa forma. Lógico, essa foto foi montada, né? Ele foi morto, espancado ali muito provavelmente, foi asfixiado anteriormente e foi colocado ali só para justificar o porquê da sua morte, né? Então, ele era diretor do telejornal, né, da TV Cultura, foi morto sob tortura dos militares, né, nos batalhões ali do DOI-CODE e também do conhecido DOPS, né? E aí acabou deixando a viúva com 2 filhos na época, né? Um com 9 anos e um com 7. Tá? E aí essa linha dura vai continuar evitando que essa abertura política acontecesse. Alguns atentados vão ocorrer, dos próprios militares vão fazer esses atentados, né, em bancas de revista contra a OAB. O atentado do Rio Centro, que é esse que está aí no vídeo, né, que mostra aí a bomba que explodiu lá no Rio Centro. E aí, aos poucos, essa linha dura vai sendo desmoralizada, vai perdendo força justamente por estar usando de elementos tão violentos assim, né? Em 76, mesmo assim, vai ter uma limitação da propaganda eleitoral na TV, chamada Lei Falcão, justamente para impedir que a oposição continuasse crescendo. Tá? Em 77, vai decretar que de cada 3 senadores, um seria escolhido diretamente pelo presidente, que eram chamados senadores biônicos, né? Ou seja, para o Congresso, para os senadores ter sempre a maioria ao lado do governo, um desses senadores seria indicado pelo próprio presidente, tá? Então, dessa forma aí,
para tentar controlar justamente essa questão política, tá? Algumas outras obras faraônicas construídas durante o governo dos militares, né? A rodovia Transamazônica, que nunca foi concluída, né? A ponte Rio-Niterói, que eu já havia falado para vocês, a usina nuclear Angra 1 foi utilizado aí com sucata nuclear vinda da Alemanha, a usina de Itaipu, né? E a ponte Colombo Salles, certo? Pessoal, o fim do governo Geisel vai marcar a volta dos manifestos da UNE, tá? As greves e os movimentos sindicais, e vai marcar também, né, no finalzinho do governo dele, a revogação do AI-5. Lembra o AI-5 que tirava todos os direitos, tirava o direito do habeas corpus, direito de ampla defesa e deixava qualquer um a ponto de ser acusado pelo governo de ser subversivo, poderia ser torturado e tudo mais? Então, o AI-5 vai ser revogado e essa liberdade individual vai ser restituída, né, a partir de 1979. As eleições continuam indiretas para presidente, tá? E o Geisel era moderado, porém sofria aí uma grande pressão da linha dura. Certo, pessoal? Na nossa próxima videoaula, nós vamos ver o governo do Figueiredo. O Figueiredo era tão simpático, né, gostava tanto do povo, que ele dizia que ele preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Tamanha o apreço que ele tinha pela população brasileira. Mas isso aí é pano para manga para a nossa próxima videoaula. Espero vocês lá, pessoal. Um abraço, estarei com vocês no fórum. Qualquer coisa, deixem os comentários, estou à disposição de vocês. Um abraço.